meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder, Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Hoje já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Sejam bem-vindos a esse novo programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Gostaríamos, nesse momento, convidar a todos que estão nas suas casas, que possamos ter um contato com Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Santo e eterno Deus, agradecido ao Pai por esse momento de participarmos realmente de mais um programa aonde que vemos ter um encontro com Cristo Jesus. Abençoe cada um aqui presente, cada filho teu, aonde que ele estiver nesse momento, ó Deus, nas suas casas, talvez no trabalho, talvez, ó Deus, num hospital, que o Senhor possa estar percorrendo o coração dessas pessoas. Oramos, ó Pai, para que realmente o poder do Espírito Santo seja movimentado nessa noite a tocar os corações das pessoas e elas possam se entregar a Cristo Jesus. Perdoe nossos pecados. Conceda, Pai querido, que essas maravilhas que Cristo propõe em nossas vidas, possamos aprendê-las e colocar em prática em nossas vidas. Pai querido bondoso,
Abençoe toda a programação da nossa igreja, os pastores, a cada um aqui presente, ó Pai, que essa mensagem possa ganhar os corações espalhados pelo nosso país e pelo nosso mundo. Aceita a nossa adoração, aceita os nossos louvores. Agradecido ao Pai por tudo isso, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós tivemos aqui uma falhazinha técnica e nós voltamos. Mas, queridos, nós estamos então iniciando essa série Jesus, o restaurador da vida. E você é convidado a buscar juntos o que Jesus tem a nos dizer como verdades. O que é verdade? Nós vivemos numa época em que cada vez é mais difícil separar o que é verdadeiro do falso. Os tempos estão confusos, as pessoas também estão confusas. Em tudo é possível perceber uma fake news. Você não acha? Boatos se passam por fatos. Mas uma coisa é certa, a mentira nunca termina bem e sempre conduz aonde? À morte. Quer um exemplo disso? O acidente de Chernobyl, ocorrido em 1986, na Ucrânia. A verdade sobre o vazamento nuclear em uma das usinas foi encoberta por dias, e isso levou à morte a milhares de pessoas inocentes. Então, como encontrar a verdade no mundo onde a mentira circula facilmente e a verdade é encoberta? É possível viver uma vida onde a verdade seja o guia, a segurança, a alegria de uma pessoa? Será que a verdade pode estar aí também pertinho de você? Por que é uma questão de vida ou morte? Sabe, por que é importante saber onde encontrar a verdade? Nesse estudo nós vamos entender melhor como Deus revela a verdade por meio da Bíblia Sagrada. Gostaria de convidar então o pastor Luiz Gonçalves para dar sequência ao tema dessa noite. Olá, tudo bem? Que bom que estamos aqui hoje para dar início a essa série maravilhosa de estudos da Bíblia. Jesus, restaurador da vida. Que tema sensacional, não é mesmo? Eu tenho certeza que durante toda essa série você vai ser muito abençoado, muito abençoada, e por isso eu quero dizer para você da minha alegria, da minha satisfação em participar contigo desse curso bíblico. Deus abençoe você, sua casa e sua família. E é o seguinte, antes mesmo da gente iniciar esse tema, eu queria fazer uma oração. Logo depois eu vou te contar uma história real com mensagens importantíssimas para a sua vida. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agora vamos dar início a esse estudo bíblico e pedimos que o Senhor abençoe essa mulher, esse homem, esse jovem, esse adolescente, essa criança, esse grupo de pessoas. Que essa mensagem nos encha de esperança. Em nome de Jesus, amém. Pensa num país muito rico. Pensa numa cidade extremamente próspera. Só que, você sabe, toda região próspera, você tem um lado mais rico e um lado mais carente. Assim era a cidade de Tangshan, na China. Um dia aconteceu uma coisa inesperada, uma tragédia. Um terremoto que foi o pior terremoto do século XX em relação à quantidade de mortos. Isso ocorreu no dia 28 de julho de 1976. E esse terremoto matou mais de 240 mil pessoas. Sabe quais foram as pessoas mais atingidas? Sabe quais foram as famílias mais atingidas? Foram aquelas pessoas e famílias que moravam numa casa que não tinha uma boa estrutura. Ou casas construídas à beira de um rio, à beira de um córrego, algo assim. Então essas pessoas foram terrivelmente atingidas e aí fatalmente veio a morte. Assim acontece na vida da gente, no nosso dia a dia. Quando nós não temos uma boa estrutura, um bom alicerce, as tragédias são mais fortes. A gente não suporta as pressões, os problemas, as perseguições, as perdas e as dificuldades. É ou não é assim? Por exemplo, um casamento que tem uma boa estrutura, com certeza não vai ser destruído facilmente. Uma pessoa que tem uma vida espiritual bem forte, bem sólida, não será destruído facilmente. Concorda comigo? Então hoje, começando essa série,
eu quero te dar o alicerce, a base, para que a sua vida espiritual, para que a sua casa, a sua família possa ter essa fortaleza. Quando chegarem os terremotos espirituais, os problemas do dia a dia, dificuldades financeiras, as dificuldades de relacionamento, quando aparecer uma doença, quando aparecer uma crise, você vai estar mais forte. O vento vai bater, a chuva vai chegar, a tempestade vai chegar, mas você vai ter um alicerce bem forte e você estará mais protegido. Entendeu ou não? Deus tem uma mensagem para você. Fica com a gente, vamos continuar o estudo com o seu instrutor, a sua instrutora que está do seu lado, e daqui a pouco eu volto com você. E agora nós vamos estar juntos na sequência desse tema, Atos no capítulo 8, versos 26 a 40. Abra sua Bíblia, onde você está diante de uma história muito linda. Aqui é encontrado a história de Filipe e o etíope. Uma história muito linda de como Deus conduziu Filipe, que estava num outro local, numa outra atividade, e o levou até a saída, a parte sul de Jerusalém, e ali para ter um encontro de despedida a uma carruagem, e ali estava uma pessoa muito importante que morava em outro país. Uma história muito linda aqui, queridos. Aqui nós percebemos que a busca pela verdade não é algo restrito a um grupo de pessoas apenas, mas que todos desejam e precisam encontrar essa verdade para viver. Olha só, queridos, o etíope era uma pessoa instruída, alto oficial da rainha, mas não conseguia entender o significado espiritual da mensagem profética que estava lendo daquele pergaminho. Ou seja, nem sempre cultura e instrução garantem o entendimento das coisas celestiais. Você compreendem? Mas aquele oficial era sincero em busca pela verdade. Deus conhecia seu coração e enviou Filipe para ajudá-lo. Ao ouvir a explicação de Filipe sobre a morte de Jesus, descrita pelo profeta Isaías, no capítulo 53, versos 7 e 8, as coisas começaram a fazer sentido para o oficial etíope. Seu coração se encheu de alegria e gratidão por finalmente encontrar a verdade que tanto havia buscado. Porque às vezes precisamos de ajuda para começar a entender a Bíblia, e foi exatamente isso. Deus enviou uma pessoa através de um mensageiro, de um anjo, e ali o Espírito Santo o colocou diante do etíope para que pudesse explicar algo que ele estava lendo, mas ele não estava entendendo. Deus, de uma forma especial, está colocando esse tema diante de você e alguém aqui para trazer alguma informação importante para abençoar a sua vida nessa noite. Você poderia se perguntar, mas qual a credibilidade que aquele etíope estava buscando no pergaminho? Quem era o escritor? Sim, queridos, na Bíblia Sagrada, os escritores são identificados como profetas, mensageiros de Deus. Mas vamos ver isso um pouquinho melhor, respondendo algumas perguntas, vamos lá. Qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? Você acha que o etíope estava buscando informação ali do profeta Isaías, baseado em contexto filosófico, em ideias pessoais? Ou você acha que ali ele iria encontrar uma resposta do Espírito Santo? Qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos, inclusive do profeta que o etíope estava lendo, que era o profeta Isaías? Em 2 Pedro capítulo 1, verso 21, você pode acompanhar conosco aí do visor, e diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso mesmo, meu amigo, é isso mesmo, amiga, é o Espírito Santo. Eles falaram da parte do Espírito Santo. Você crê nessas palavras? Agora, uma outra resposta você precisa ter para essa pergunta, e a pergunta número 2 diz assim: onde se origina a mensagem dos profetas? Onde se origina a mensagem dos profetas? Você pode ver esse texto. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, e diz as seguintes palavras: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os crentes. Onde se origina então a mensagem dos profetas? Na sabedoria humana? Se origina na experiência pessoal?
Isso mesmo, se origina em Deus. Os profetas foram inspirados, movidos pelo Espírito Santo, e a mensagem é de origem divina, ela se encontra em Deus. Os escritos da Bíblia, elas são provenientes de Deus. Agora, que parte das Escrituras são inspiradas? Nós encontramos então aqui no visor uma pergunta muito importante, vamos lá. Qual é a pergunta? Toda a Bíblia é inspirada ou partes dela? Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo também nos dá uma resposta muito importante aqui, que nos explica essa pergunta. Vamos lá? Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Olha como é clara a palavra de Deus aqui. Só o Antigo Testamento que é inspirado. Só o Novo Testamento que é inspirado. Toda a Bíblia, diz o texto bíblico, é inspirada. Já nas cartas do apóstolo Paulo, na época do apóstolo Paulo, ele estava considerando já escrituras do Novo Testamento, ele estava considerando também as escrituras do Velho Testamento. Toda a escritura é inspirada por Deus. Agora veja essa pergunta aqui, muito importante, pode lhe ajudar. O que devemos buscar nas escrituras? O quê? Devemos buscar prosperidade material, devemos buscar vida eterna, devemos buscar sucesso profissional. Parece que no meio religioso existem algumas motivações diferenciadas, você não acha? Pessoas falando acerca de prosperidade material, venha para Jesus e você vai ser uma pessoa rica. Você já ouviu alguma mensagem dessa? Você também já ouviu alguma garantia que, se formos a Jesus, a pessoa vai ter um sucesso profissional e ela vai ser bem-sucedida porque ela está ao lado de Jesus e porque Jesus é o Todo-Poderoso, Ele é Deus, então Ele garante esse sucesso profissional? Talvez poderíamos acrescentar aqui outros quadrinhos, talvez pessoas que vão a Jesus para resolver um problema de saúde, pessoas que vão a Jesus e vão às Escrituras para resolver algum problema pessoal. Mas olha o que está em João, capítulo 5, verso 39, olha o que diz aqui, você pode acompanhar comigo, vamos lá. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas o quê? O quê? A vida eterna, e são elas que de mim o quê? Testificam, e testificam de Jesus. Nós estamos com um título muito interessante nessa noite, do tema geral, Jesus e as Escrituras Sagradas. Você percebe de que as Escrituras, elas testificam, elas falam acerca de um assunto muito importante, a vida eterna. Elas também testificam do próprio Jesus, mas vamos lá aqui a resposta. O que devemos buscar nas Escrituras? Vamos lá, prosperidade material, vida eterna, sucesso profissional, vida eterna. Esse é o seu desejo de encontrar vida eterna. Poderíamos acrescentar um outro quadradinho aqui também. Você gostaria de encontrar os testemunhos de Jesus, gostaria de encontrar a história de Jesus, as verdades sobre Jesus? Então continue comigo nessa caminhada. A próxima pergunta, muito interessante, acompanhe aí. Quem é o Verbo? Nós vimos agora que as Escrituras também testificam acerca de Jesus, e é importante agora nós entrarmos num assunto muito importante agora. O verbo era considerado no conceito grego como uma palavra de ação, uma palavra ativa. E aí a pergunta é: quem é o verbo ou a palavra descrito no Evangelho de João? Vamos lá então? Vamos? João capítulo 1, versos 1 a 4, e depois nós vamos ler o versículo 14. Vamos juntos? Vamos lá? Quem é o verbo então, que João aqui descreve no seu Evangelho? Vamos lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava o quê? A vida, e a vida era o quê? A luz dos homens. Vamos um pouco mais, vamos lá. Mas quem era esse verbo exatamente? E no versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse verbo, ele tomou carne, esse verbo habitou entre nós, essa palavra ativa se tornou como um de nós.
Mas ele é Deus, como foi apresentado nos primeiros versículos, e ele estava com Deus, ele era Deus, e tudo foi feito por ele, por Jesus Cristo, todas as coisas. Uau! Tremenda mensagem! Estamos aqui falando sobre Jesus e as Escrituras, falamos um pouquinho sobre as Escrituras, e agora nós estamos falando sobre Jesus. Que método Deus usou para criar todas as coisas? Porque Jesus, ele foi considerado como nele sendo criado todas as coisas. Salmos, capítulo 33, verso 9, olha o que diz aqui. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Que coisa extraordinária, olha que poder extraordinário estava em Jesus Cristo. Se ele tinha o poder de falar e as coisas acontecerem, o que ele pode fazer na sua vida? Por isso que as descobertas que nós teremos nessa série serão importantes para você. Você está diante de um Deus Todo-Poderoso, você está diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele falou e as coisas vieram a existir. Pelo poder da sua palavra, ele pode abençoar a sua vida, ele pode ajudar a você a resolver alguma dificuldade que você está passando. Sim, pelo poder da sua palavra, que autoridade! Para vocês terem uma ideia, pessoas na época de Jesus, quando ele estava andando por aqui, também o reconhecia como um ser de grande autoridade. E diz então Mateus capítulo 8, versos 8 a 10, e diz o seguinte, olha lá, vamos ler comigo, vamos? E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus, ele fica maravilhado por essas palavras, porque aquele centurião acreditava que se Jesus dissesse pelo menos uma palavra, aquele seu servo, aquele seu criado que estava precisando de uma bênção de Jesus, uma cura de Jesus, ele seria curado. A sua vida cristã está ao ponto de acreditar de que pela palavra de Jesus você pode receber também o toque da cura? Que pela palavra de Jesus você pode ter esclarecimento por uma dificuldade de clareza espiritual. Talvez você esteja se questionando ou fazendo algumas perguntas religiosas que você ainda não encontrou respostas. Saiba que se você for a Jesus, se você confiar em Jesus, Ele vai poder com grande autoridade, pela sua palavra, pela manifestação do seu poder, ajudar você. O que o centurião então disse a Jesus? Olha, ele diz nessas palavras que ele acreditava de que Jesus poderia, à distância, realizar uma cura. Jesus ficou admirado com a sua fé. Pergunta número 8, vamos lá então. Como Jesus interpretava as Escrituras Sagradas? Agora nós estamos encontrando uma conexão entre Jesus e as Escrituras Sagradas, de uma forma agora muito próxima. Jesus então entendia as Escrituras, e você quer saber como compreender as Escrituras? Vamos então saber como que o Filho de Deus entendia e compreendia as Escrituras. Vamos lá, Lucas capítulo 24, versículo 27, vamos juntos, vamos fazer essa leitura. Olhe no visor, olha o que diz. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Olha que interessante. A forma como Jesus, ele ia para as Escrituras, ele passava pelos profetas, ele passava por todos os profetas, o que os profetas estavam dizendo, e ele ia buscando explicação em o que dizia os profetas. É como se você realmente fosse um pouco ali, um pouco aqui, e você buscasse orientações de leis, de regras, mencionada pelos profetas, não em um só ponto, mas em vários pontos das Escrituras, assim que Jesus interpretava as Escrituras, e não apenas num texto isolado. Olha que interessante para os dias de hoje. O que mais chamou a sua atenção até agora? Algum texto importante? Alguma fala que o Espírito de Deus está falando ao seu coração? Você aprendeu alguma coisa nova? Eu queria que você parasse um pouquinho para pensar em algo. Existem ainda alguns textos que nos trazem informações reveladoras. Eu gostaria de compartilhar para vocês 3 informações agora. Pare para pensar, vamos lá?
Um texto bíblico em João, capítulo 17, versículo 17, diz assim: a tua palavra é a verdade. Você não acha interessante esse conceito, essa afirmação, no mundo de uma condição pós-moderna, onde diz que a verdade é relativa, a verdade é de acordo com o seu contexto cultural, de acordo com o seu grupo étnico? Olha só, aqui diz que a palavra, as escrituras é a verdade. E aqui foram ditas essas palavras por Jesus. Pare para pensar agora. Olha de novo, João capítulo 14, versículo 6. Diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você já ouviu esse texto algum dia? Jesus, ele se declara como sendo caminho, verdade e o quê? A vida. Ele se declara como verdade. Estamos buscando a verdade nas fontes erradas. Você tem buscado verdade fora das Escrituras? Você tem buscado verdade fora de Jesus? Talvez não seja aí o motivo de alguma de suas frustrações, de suas decepções, mas você quer encontrar segurança para o seu caminho, você quer encontrar realmente clareza, não só para você pessoalmente, para o equilíbrio de suas emoções, para a paz em sua vida, mas também para os seus relacionamentos, para a sua vida de trabalho. Você quer encontrar uma verdade que liga você às pessoas, você quer encontrar uma verdade que liga você a uma ação profissional nas suas atividades do dia a dia? Você tem buscado as verdades em que lugar? Fora das Escrituras, fora de Jesus? João capítulo 8, verso 32, então agora pare para pensar novamente nessa outra palavra, e diz assim: conhecerão a verdade os libertará. A verdade pode libertar a mim e a verdade pode libertar a você. Porque às vezes nós preferimos ficar presos a ilusões agradáveis, presos a paixões, que sabemos que são ilusões, não existe verdade nisso, mas somos atraídos, isso tem machucado o nosso coração. Por que voltar e continuar marchando por esse caminho de falsidade, por esse caminho de fake news? Deus está chamando você para uma verdade. Alguns desses pontos são mais importantes para você. Qual desses pontos são mais importantes para você? Eu gostaria de convidar a você a estudar e a meditar e a compreender a Bíblia. Ore a Deus pedindo sabedoria antes de ler e estudar as Escrituras. Compare textos e analise o livro, o capítulo e os versos antes e depois. Esse é um conselho. Agora, queridos, medite pensando o que Deus está dizendo para mim, o que Ele espera de mim, levando em conta meu conhecimento acerca de Deus, que decisão devo tomar. O pastor Luiz vai estar nesse momento, mais uma vez, falando a você. O Senhor está aqui e deseja concluir o tema dessa noite, podendo trazer algum esclarecimento a mais. Que maravilha, né? É muito bom estudar a Bíblia juntos, é ou não é? E eu quero agradecer a essa pessoa que está do seu lado, esse instrutor, professor ou professora, né? Que está dando o estudo bíblico, fazendo com você esse curso. Muito obrigado. Eu queria que você soubesse que essa sequência de estudos estamos fazendo em parceria. Eu estou aqui, mas do seu lado tem uma pessoa especial, que é a minha dupla missionária. Então nós estamos fazendo junto com você esse estudo da Palavra de Deus. E assim todos nós vamos crescer mais e mais na fé e na esperança. Você sabe que antigamente, a gente quando ia dar o estudo bíblico, não havia rede social, não havia internet, nada disso. E a gente obviamente usava a Bíblia Sagrada, somente a Bíblia. E hoje não mudou, a gente continua usando a Bíblia também. E única e exclusivamente a Bíblia, claro. Mas com a chegada da comunicação das redes sociais, a gente pode usar também esse material, o celular, um tablet, né? Um apoio para a gente ampliar ainda mais o conhecimento, a profundidade do estudo da Bíblia. Por isso eu tenho aqui um tablet e a Palavra de Deus, a Bíblia. Hoje você percebeu a importância de ter um alicerce espiritual. É ou não é verdade? Por exemplo, logo no início do estudo, nós analisamos um pouquinho sobre a história de Filipe e do etíope, o eunuco.
E você viu que esse etíope eunuco lia a Bíblia e não entendia. Aí Deus mandou Filipe para ajudá-lo a entender. É justamente isso que está acontecendo aqui. Ou seja, tem alguém do seu lado, e eu aqui também, formando aí essa dupla missionária, justamente para estudar junto com você a Bíblia, para explicar coisas da palavra de Deus para o seu coração. E uma dessas coisas é que a Bíblia Sagrada foi inspirada pelo Espírito Santo, como está em 2 Pedro 1:21. E também uma outra coisa importante é saber que Deus falou conosco pelos profetas e pelos apóstolos, mas Deus também fala conosco por Jesus. Jesus, quando esteve na terra, era a revelação do nosso grande Deus. E hoje nós temos nas mãos a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. E aqui tem 2 textos importantes que eu queria citar para você. O primeiro está aqui no Evangelho de João, no capítulo número 1. Pode abrir sua Bíblia aí comigo? João, capítulo 1, versículos de 1 a 3 e depois o 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Bem, esse texto usa a expressão verbo. Numa outra versão da Bíblia, no lugar da expressão verbo, tem a expressão palavra, mostrando que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas para entender melhor esse verbo, essa palavra, temos que ir para o verso 14. E o verso 14 fala assim: e o verbo, ou a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu pergunto para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você que está sozinho, para você que está num grupo de estudos, num pequeno grupo, numa classe bíblica, numa igreja, não importa onde você se encontra, eu pergunto a você: quem é que se fez carne e habitou entre nós? Foi Jesus? Claro, foi Jesus. Como já estava profetizado em Isaías 7,14, Isaías 9,6, Miqueias 5, verso 2, e confirmado em Mateus, capítulo número 1, de 20 em diante. Ou seja, foi Jesus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, portanto, é o Verbo de Deus. Jesus, portanto, é a palavra encarnada de Deus. E assim como Deus na criação usou a palavra para criar todas as coisas, dizendo haja luz e houve luz, dizendo produz a terra ervas verdes e a terra produziu, foi o mesmo Deus e a mesma técnica que Deus usou quando Jesus esteve aqui na terra. Jesus dizia assim para o cego: vê, e o cego via. Para o paralítico: levanta-te e anda, e o paralítico levantou e andou. Para o leproso: fica limpo, e ele ficou. Ou seja, a palavra foi usada para criar e para restaurar. Jesus é essa palavra. Jesus é esse verbo. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus deve ser o centro da sua e da minha vida. Amém? E esse mesmo Jesus, que é tudo isso que eu acabei de falar para você, nos apresenta uma revelação surpreendente aqui, em João 17, verso 17, que fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É isso. Se você estudar a Bíblia, se você aceitar Jesus, se você andar nos passos de Jesus, eu tenho certeza que você vai ter um alicerce tão forte, que você vai ter uma fé tão robusta, que você vai ter uma vida espiritual tão consistente, que podem vir os terremotos, como aquele da China, que podem vir os problemas, os embates da vida. Você vai ser uma pessoa vitoriosa, porque com Jesus nós somos mais que vencedores. E para estar em Jesus e ser mais que vencedor, é preciso estar firmado na palavra. A palavra de Deus restaura, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus abençoa. Estou falando para você que está passando por uma depressão profunda, para você que está vivendo uma síndrome do pânico, para você que está vivendo uma perda na família, para você que está sofrendo com o seu casamento, para você que não dorme bem à noite, para você que sente que a sua vida está em ruínas. Jesus pode restaurar sua vida. A palavra de Deus pode restaurar o seu caminho, o seu coração, os seus pensamentos.
e as suas veredas. Confia nele, abra o coração para ele, entregue sua vida completamente para ele. E você vai ser uma pessoa mais feliz, mais abençoada e vitoriosa. Amém? Concorda? Concorda comigo? Levanta a sua mão aí e diga: pastor, eu concordo. Eu creio nessa palavra. Muito bem, meus parabéns. Então é o seguinte, esse instrutor que está do seu lado, esse seu amigo que está do seu lado, ou essa amiga que está do seu lado, que agora trabalha comigo como uma dupla de estudos bíblicos, essa pessoa vai te dar todo o suporte, toda a orientação. Conversa um pouquinho mais entre vocês e confirma a sua decisão pela palavra e por Jesus Cristo. E tem mais, fique atento nos detalhes do curso, se inscreva, receba mais mensagens, amplie seus conhecimentos e durante a semana você tem uma tarefinha. Vou deixar uma tarefa de casa para você, uma tarefa para comunhão, uma para relacionamento e uma para missão. Faça essa tarefa, cresça na fé, cresça em Cristo, seja uma pessoa abençoada e mais feliz. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque tomamos uma importante decisão: estudar mais a Bíblia, conhecer melhor a Jesus e ter uma vida alicerçada em Cristo Jesus. É em nome dele que nós pedimos tudo isso e agradecemos. Amém. Voltamos aqui com o nosso compromisso de fé. Deus abençoou o seu coração através da oração do pastor Luiz Gonçalves. Seu compromisso nessa noite é de desejar conhecer mais a Bíblia. Nós demos apenas algumas pinceladas, nós aguçamos o seu interesse, porque Deus está aí querendo lhe mostrar coisas maravilhosas. É o seu desejo conhecer mais acerca da Bíblia, a fim de colocá-la em prática e ser restaurado por Jesus todos os dias. Vamos então às tarefinhas para essa semana. Vamos lá, conforme o pastor Luiz havia mencionado, uma tarefinha muito especial para a comunhão com Deus, uma tarefinha muito especial para relacionamento com o próximo e para o cumprimento da missão, porque Deus tem um propósito também através de você. Vamos lá? Sobre a questão da comunhão, Jesus orou por você. Não peço somente por estes, ele diz, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. João capítulo 17, versículo 20. Queridos, Jesus também quer se relacionar com você. Como? Olha o que diz então João capítulo 1, verso 14. Vamos lá? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele quer estar aí pertinho de você. É um momento de comunhão que ele quer ter todos os dias. Então vamos à tarefinha aqui. Se você todos os dias puder meditar nesses textos que aparecem no visor, você vai ter um crescimento muito especial com Jesus. Você, então, faça a leitura do texto no primeiro dia, então, capítulo 5 de Mateus, versos 1 a 12, e depois você responda, então, no quadrinho, o que Deus fala no texto. Depois você pergunte qual é a minha resposta ao que Deus fala no texto. Responda cada dia um texto bíblico. Deus vai falar com você através de uma comunhão maravilhosa. O Espírito de Deus vai estar aí pertinho de você. Vamos então a outra tarefinha, relacionamento. Vamos lá? Se possível, converse com uma pessoa conhecida sobre um dos textos do slide anterior que mais tocou o seu coração e diga para ela o porquê. Lembre-se que você vai ter todos os dias um texto bíblico que você vai estar em comunhão. E algum desses textos bíblicos, Deus vai falar profundamente a você. Compartilhe o que Deus falou com você a alguém que você ama, alguém que está próximo de você. Vamos lá? Vamos para essa tarefa? Vamos lá. Então, a terceira tarefa aqui, muito importante também. Filipe recebeu a indicação do anjo do Espírito Santo para explicar as Escrituras ao oficial etíope. Atos, capítulo 8, versos 26 a 40, vocês viram? Deus conhece seu coração e também enviou alguém até você. Imagine que tem pessoas que de alguma forma irão se aproximar de você durante essa semana. E o que você vai fazer? Deus pode enviar você para falar da palavra de Deus para essa pessoa. Algo que Deus está dizendo para você, fale para ela.
Que oportunidade Deus está lhe dando para fazer exatamente isso que Ele deseja, falar com você, para que você leve alguma instrução, ensinamento a alguém também que está precisando. Pense pelo menos em uma pessoa, você consegue pensar agora? Ore por essa pessoa que você gosta, que é próxima, talvez uma pessoa que está precisando de alguma ajuda nesse momento. Ore por ela e compartilhe o estudo dessa noite. Deus seja louvado pelo que Ele deseja fazer na sua vida e através de você. Você não está sozinho. Deus está aí pertinho de você, Ele sabe das suas lutas, das suas dificuldades. Ele está aí pertinho de você e Ele não vai deixar você ficar sozinho, não vai deixar com que você fique só. Ouça esse louvor da Dani Alves. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos, imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos e imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços.
bênção ter você, a sua companhia, para estudar um pouco mais a palavra de Deus. Tenho certeza que você aprendeu muito e essa sequência trará muito conhecimento para vocês também. Se você quer baixar esse estudo bíblico para você guardar, para você grifar, estudar novamente os textos, tanto no Facebook quanto no YouTube, tem o Drive, tem o link do Drive. Lá você vai poder baixar cada semana a lição que está sendo estudada, para que você possa anotar e você possa estudar novamente. A partir da próxima semana, nós estaremos transmitindo pelo Facebook da igreja mesmo e trocaremos o canal, então, do YouTube. Então, você seguirá nesse canal que está aqui. IAGE Central Poços de Caldas. A partir da próxima semana, então, no próximo domingo, a transmissão será por este canal do YouTube. Para você que nos acompanha por lá, e no Facebook continuaremos no mesmo canal. Que Deus te abençoe e na próxima semana continuaremos aqui, estudando mais a palavra de Deus, e você é nosso convidado especial.